Nós vamos ter 2 painéis hoje, vamos começar com o painel de tradutores. E antes de eu passar a palavra tanto ao José como à Telma, eu vou explicar o porquê deles estarem cá, porquê de serem eles, além de terem sido as pessoas que aceitaram o convite, obviamente. Mas eu não sei se repararam que eu odeio este painel, Heróis Invisíveis. A maior parte das pessoas não repara nos tradutores sem que tenha algum motivo para o fazer. A maior parte das pessoas passa-lhe muito ao lado e só repara num tradutor quando o trabalho está mal feito. E, portanto, na realidade, eu conheci o nome do José a primeira vez que vi, quando alguém terminou a trilogia que ele tinha começado. E eu não gostei da tradução. E então fui comparar os nomes e eu pensei, não pode ser o mesmo tradutor, não pode ser o mesmo tradutor. Portanto, o José, para mim, é o tradutor da Schwab. É assim que eu conheço e é assim que conheço o trabalho dele. E a Telma, na realidade, porque eu fiz um exercício interessante de passar pelas minhas papeleiras a tentar encontrar alguém que fizesse uma tradução que não fosse do inglês para o português. E isto é um exercício um bocadinho complicado, até porque a maior parte das línguas que nós temos traduzidas para português muitas vezes passam pelo inglês primeiro. Então eu andei a passar os meus livros todos e a ver quem é que eu encontrava que tivesse uma língua que não fosse muito usual e dei com o nome da Telma. No livro O Problema dos Três Corpos, publicado pelo Relógio d'Água, e portanto a Telma é tradutora de português-chinês. E eu achei que seria interessante comparar aqui, no fundo, uma língua que é bastante comum e que a grande maioria das pessoas neste momento consegue ler, que será a questão do inglês, apesar de não saber se tem depois outras línguas que também façam a tradução, mas esta contraposição entre uma língua que a grande maioria do público até tem conhecimento de uma língua em que a grande maioria das pessoas não vai conseguir falar. E eu já tive a oportunidade de passar um bocadinho pela China durante 15 dias e sinceramente eles, o inglês também não é bem uma língua que eles consigam falar muito bem. Portanto, eu vou passar a palavra, vou pedir que se apresentem um bocadinho, mas antes disso queria perguntar uma coisa, que é assim, uma questão muito grande que eu tenho. Há alguma plataforma onde dê para saber quais são os livros que um tradutor publicou, a menos que tenham um site onde digam mesmo quais são? Nós temos o Goodreads, e supostamente o Goodreads às vezes fica com essa informação, mas não tem todos os livros. Há alguma plataforma que um tradutor use para ter essa informação mais visível, mais pública? Conhece alguma? Eu normalmente uso o site da Biblioteca Nacional de Portugal, a Porbase. Normalmente as pesquisas têm diferentes categorias, podemos pesquisar o nome de livros, o nome de autores e os nomes de tradutores também, que vêm um pouco na parte da autoria e é ótimo para esse tipo de pesquisa. Fantástico. Eu apontaria para o Goodreads, mas sou eu quem tenho de contactar o Goodreads. Okay. E pedir, incluam o meu nome aqui, está aqui o IBAN do livro, e eles logo incluem, mas se não for eu, não acontece. Herói invisível. Lá está, Sim. Heróis Invisíveis. Aliás, a questão dos heróis é precisamente porque eu estou a dizer que muita gente consegue ler noutra língua, mas continua a haver uma parte muito grande da população que não tem o nível de língua que está a tentar ler para conseguir ler um livro inteiro, portanto, um tradutor está a fazer esse trabalho heróico de passar para a língua que nós falamos, para que as obras consigam chegar a um público um bocadinho mais vasto. Portanto, não sei se querem falar um bocadinho sobre a vossa formação. Então, eu apresento-me se calhar um bocadinho. O meu nome é Telma Carvalho. Na realidade, eu sou aqui de Leiria. Fiz a minha formação em tradução português-chinês aqui no Instituto Politécnico de Leiria. É um curso muito interessante e que nessa altura me aliciou muito, me convidou aqui a Leiria a voltar a Leiria. Eu já tinha sido uma primeira vez para estudar em Aveiro, em Ciências Bioquímica. Isto é todo e volto aqui a Leiria só um ano porque o curso dá uma oportunidade de ir para a China, fazer um intercâmbio de 2 anos, primeiro em Macau e depois em Pequim. Então termino o curso em 2011 e fico na China. E fiquei na China a especializar-me na língua chinesa durante um ano e depois durante 8 anos, sensivelmente, a ensinar português nas universidades. Nessa altura começo com tradução não literária, tradução de documentos, tradução técnica,
algumas traduções de manuais sobre cultura portuguesa que na China gostam de ter em bilingue, e começa-se a fazer coisas um pouco mais interessantes. E em 2020, o tal ano que todos nós conhecemos bem, fico presa em Portugal, na verdade. Estava cá de férias e não consigo voltar para a China. E pronto, foi aquele empurro que eu já precisava há uns tempos para me pôr cá em Portugal. E em 2021 então surge a oportunidade de traduzir essa tal obra por convite a Roger D'Água, O Problema dos Três Corpos, onde na verdade descubro um género literário, como dizia muito, que era a ficção científica. E a partir de então tenho feito algumas traduções e estou agora na academia a terminar, espero, um doutoramento em estudos literários na área da ficção científica chinesa. O que é fantástico. Muito bom dia a todos. Aproveitar para agradecer o convite e para o painel. A minha viagem no mundo da tradução começa muito mais cedo. Começa mesmo no secundário. Quem tirar perto da minha idade conhecerá que havia um agrupamento de humanidades e lá havia mesmo a cadeira de técnicas de tradução em inglês. Já não existe, devia existir, digo eu. E foi aí que se criou o bichinho para traduzir. 2 anos depois, no final do 12º, eu decidi que quero ser realizador de cinema. E inscrevi-me em cinema, tirei um ano de cinema e depois não deu, depois desisti. Não sabia bem o que fazer à minha vida e lembro-me que estava claramente no sofá da minha avó a pensar, eu devia ter 23 anos na altura, o que é que eu vou fazer na minha vida? Não quero ter um trabalho que não me diga nada. O que é que há que eu gosto mesmo? E algo que há que eu gosto mesmo é a própria língua inglesa. Desde pequenino que li muito mais em inglês do que li em português. E ainda hoje leio muito mais em inglês do que leio em português. E disse, tenho que ter um trabalho que tenha a ver com o inglês. E depois lembrei-me que eu tinha aquela cadeira, disciplina na altura, de técnicas de tradução. E eu gostava. Vou-me inscrever em tradução. Então inscrevi-me em tradução na Nova, fiz os 3 anos e ao mesmo tempo calhou que uma colega minha de secundário entrou para o mundo editorial. E no meu 2º ano de universidade ela perguntou-me, olha, não gostavas de traduzir livros? E eu, podes perguntar? Eu gosto de ler, gosto do inglês, vocês têm livros em inglês, e ela disse-me, olha, eu não te garanto que ficas, mas eu garanto que alguém vê o teu currículo e manda-te o teste. E ela trabalhava na Gradiva e pronto, acabei por começar a trabalhar e traduzir obras em inglês. Era a Gradiva. Deu-se que eu terminei o meu curso, consegui um estágio numa empresa de tradução, fiquei lá, estou lá até hoje. Eu tenho o meu trabalho das 9 às 6 a traduzir e depois das 6 às horas que for preciso a traduzir os livros. E ela passou, essa rapariga passou para a Almedina e levou-me consigo. E então eu tenho estado praticamente só a trabalhar para a Almedina. Com o passar do tempo, como traduzir não é uma necessidade financeira para mim, por ter o outro emprego, tenho uma maior liberdade para poder dizer sim ou não naquilo que traduzo. E eu decidi me especializar em livros de fantasia. E por isso, sempre que a Almedina tem um livro de fantasia, normalmente contactam-me, perguntam-me se eu estou interessado. Eu digo normalmente que sim. Pronto, é o que eu quero traduzir. E deu-se a oportunidade de traduzir de V. Schwab, em parte por minha sugestão. Não sei se sabe isso. Não, mas dá. Aliás, aproveito para dizer também que a V. Schwab vai estar em Portugal no dia 9 de novembro. Estarei lá. Fantástico, encontramos lá, espero eu. Essa rapariga, Sara Lutas, foi ela que trouxe a V. Schwab para a Almedina, porque eu lhe sugeri isso. Olha, tem aqui este livro. Estava sempre a fazer isso. Olha, este livro aqui podia ser traduzido para português. E ela gostou, eles gostaram, compraram os direitos e ela disse, olha, queres traduzir? Obviamente, foi por isso que eu meti lá o livro, não é? E pronto, desde então tenho sido quase sempre eu a traduzir a V. Schwab. Eu não traduzi o terceiro, como a Ana disse. No entanto, eu tenho a dizer que, de certa forma, não posso ficar extremamente chateado
porque o livro que foi traduzido e saiu na mesma altura por outro tradutor corria o risco de correr muito mal. Era As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, que tem muitos detalhes. É um livro que implica estarmos muito atentos, porque são várias personagens, a personagem vai saltitando de corpo em corpo, cada vez que adormece acorda de um corpo diferente, e portanto é um livro de muitos detalhes, porque nós estamos a tentar perceber ao mesmo tempo que a personagem está a tentar perceber. E portanto, o tipo de erros de continuidade que existe naquele terceiro livro, se existisse num livro como As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, ia dificultar muito a leitura e, no fundo, estragar um bocadinho a experiência de leitura. Portanto, eu não estou completamente chateada, mas foi assim um choquezinho de tom, porque depois a questão é esta também. Cada tradutor que está a fazer uma tradução acaba por também ter um tom que dá aos livros e que pode mudar de o trabalho do tradutor não, é, em certa parte, também ele autoral. Nós acabamos sempre de colocar... Qualquer decisão que eu tomo num livro, uma frase pode ser traduzida de maneiras diferentes. Aquela que eu escolho há de ser sempre influenciada pela minha experiência. Por isso, sim, há sempre um tom que nós incutimos na obra. Se calhar depois acaba por ser transversal às várias obras que nós traduzimos. Se calhar poderá reparar nisso se ler mais das minhas traduções de outros livros. Mas de facto não foi possível traduzir o terceiro na altura, não coube ali. E os outros livros do Vicioso e o Vingativo também não foi possível. Mas o Gallant, por exemplo, o Gallant já foi. foi. E gostei muito Por interessante. acaso, uma das minhas questões era precisamente, eu já estou a saltar aqui um livro, mas já que está no curso da conversa, que é a questão de um tradutor propor livros à editora. É comum, é algo que às vezes passa, outras vezes não passa. Como é que funciona? Sim, faz muita parte agora da figura do tradutor. Eu acho que o tradutor é agente literário, é recomendação, é leitor, depois recomenda livros à editora, tenta convencer. No meu caso, só podemos tentar convencer se esse livro já está em língua francesa ou inglesa. Portanto, convencer coisas novas que saíram este ano é muito difícil para um editor. Recomendar um livro de língua chinesa e, portanto, sim, temos de andar sempre a fazer um pouco esse trabalho de, às vezes, até traduzir o primeiro capítulo para dar um pouco, para suscitar o interesse do editor, perceber onde é que aquele livro se insere no planeamento editorial de uma editora. Portanto, sim, cada vez mais eu acho que o trabalho do tradutor é também de agente literário. Eu acompanho aquilo que a minha colega diz. De facto, eu tento propor muitos livros, de uma forma talvez um pouco egoísta, são livros que eu gosto. E gostava muito de trabalhar neles. Muitos deles sei que se calhar não terão sucesso no mercado, mas muitos livros têm de ser apostas. As editoras têm que apostar, têm que vender muito de alguns livros que se vendem muito bem, para depois poder utilizar esse orçamento para os passion projects que existem. Creio que a Bishop foi um pouco isso. E nós agradecemos, mais uma vez. Especialmente porque livros de fantasia não... Apesar de termos a saída de emergência e agora mais recentemente a catártica, os livros de fantasia não vinham muito para Portugal. Era uma quantidade muito reduzida e muitas obras acabavam por ficar a meio. A Roda do Tempo, por exemplo, fica a meio, porque não vende. Infelizmente. Não o suficiente para manter uma coleção de 14 volumes em que não gera as vendas que é necessário gerar para continuar a publicar a Mas sim, eu proponho muitos livros. Infelizmente um deles exato, pelo menos acabou e a autora continua a sair e é fantástico. Na realidade, a pergunta que eu tinha saltado e que eu quero mesmo muito fazer é: sentem que foram vocês que chegaram à tradução ou foi a tradução que chegou até vós? A mim foi totalmente coincidência da tradução chegar até mim, portanto isto foi tudo um percurso que começa nas ciências, acaba um pouco no chinês porque o árabe não abriu nesse ano, eu queria o árabe, eu queria ir para Marrocos.
E afinal não, o Politécnico de Leiria nessa altura só do chinês. E eu estava naquelas alturas de árabe, chinês, whatever, vamos. É difícil. E sim, e só muito no fim do meu curso começo a arriscar a ler alguns romances em chinês e só aí começo a ter uma certa curiosidade em como isto era muito giro, não só para mim, mas também para usar para o público português. Portanto, foi tudo um acaso. No meu caso foi mesmo a tradução, que foi um pouco até a mim, não tive tanto este interesse para dizer, sem ideia de interesse desde o secundário. Pois, eu já foi um pouco o contrário. Eu já fui à procura de tradução porque decidi mesmo naquele sofá que eu quero fazer isto e depois as peças de dominó caíram no sítio certo. E encaixou tudo, ainda bem. A nível de formação, a formação do tradutor, existem os cursos específicos para tradução, portanto, você fez um curso mais dentro da área ou mais direcionado, pelo menos aquela disciplina do secundário era mais direcionada para a tradução, mas sentem que, óbvio que uma pessoa para fazer uma tradução tem que ter um conhecimento muito grande numa determinada língua, mas sentem que há essa necessidade de formar para traduzir, devido à forma como, no fundo, há nuances quando se está a fazer uma tradução e não é simplesmente pegar uma palavra e traduzir a palavra e esperar que tudo faça sentido. Portanto, a nível de formação, acham que é necessário? Que tipo de formações é que acham que serão as mais, pelo menos para uma base para fazer este trabalho? Eu acho que a formação não é necessária, é imperativa. Infelizmente, no curso de tradução que eu tive, era muito orientado não para a literatura, mas obviamente para o resto do mercado. Eu tive uma cadeira de literatura. Isso não dá para quase nada. Acho que deveria haver mais cursos com especializações em diferentes partes da tradução, sendo a literária uma delas, porque não tem nada a ver o trabalho que se faz do outro mercado para o trabalho literário. E eu faço os dois todos os dias, percebo isso perfeitamente. Outra coisa que acho que deve haver muita leitura. A pessoa por si tem que querer ler, gostar de ler, senão também não sei o que é que se estão a fazer a tradução, não é? Passo o dia a ler. Mas sim, é preciso formação, gostava que houvesse mais. Se eu soubesse de alguma, se alguém souber de alguma de tradução literária, eu faria outra vez, porque estamos sempre a aprender, o mercado muda sempre, as línguas mudam sempre também. Não sei. Eu acho que a formação é importante principalmente para nos, ou seja, quando estamos a traduzir, vamos sempre muito por questões de instinto, não é? E eu acho que a formação foi muito importante para mim para, de repente, no meio desse instinto, a formação deu há um leque de possibilidades que se abre de todas as coisas que nós aprendemos. Eu acho que antes da formação é tudo muito mais rígido. Esta palavra corresponde a esta frase corresponde àquela e terminou, porque esta é a ideia que nós temos, eu acho que antes da formação. E quando temos uma formação especializada, profissional em tradução, claro que nós não somos um pouco bias aqui, porque tivemos realmente essa formação. Acho que nos abre muito essas ideias do que é possível fazer numa escolha tradutória. Na verdade, a minha licenciatura foi em tradução chinês-português, que na verdade foi mais especialização na língua chinesa, não trabalhei assim tanto a parte da tradução, apenas no quarto ano. E depois fiz o mestrado em tradução na Faculdade de Letras de Lisboa, que por acaso recomendo principalmente para linguística e inglês, excelentes professores, e tem o mestrado está dividido, só que é uma parte em tradução técnica, tradução audiovisual e tradução literária. No inglês, no chinês, não é essas opções todas. Mas, portanto, o que eu estava a dizer é que a minha licenciatura foi mais na especialização da língua e depois no mestrado é que eu realmente tive um pouco mais acesso a estas possibilidades todas que podemos fazer da tradução, mais criativo, menos criativo, etc. Mas eu acho que no final acabei por descobrir que nós temos de ser especializados, não é no inglês, não é no chinês, é no português. eu tive de descobrir o meu português da minha carreira de tradutora, muito mais se calhar do que no chinês. Temos de ser leitores especializados, sim.
mas também temos de saber a nossa língua de destino. E nesse sentido, a questão toda da tradução, como eu disse, há muita gente que, e mais para a frente e mais para o final, queria deixar essa temática mais para o final, mas a questão da inteligência artificial é muito palavra a palavra. E no fundo acaba se calhar por ser uma coisa que salta à vista quando há uma tradução que está a ser feita por alguém que também não está muito à vontade, é essa questão de uma tradução palavra a palavra. E como eu já tinha dito, há aqui a questão de um tradutor ter um trabalho quase autoral. Como é que é pegar em determinadas palavras, determinadas expressões e traduzi-las para português? Até porque, e principalmente ficção científica e fantasia, às vezes existem palavras inventadas pelos autores. Portanto, como é que se processa esse trabalho de tradução de palavras um bocadinho menos comuns ou que não existem de todo? Portanto, dizem que o trabalho de tradutor é um trabalho muito solitário. E somos nós, o livro e uma página de Word, dicionários, talvez inteligência artificial, chegaremos lá. Eu gosto de fazer o meu trabalho mais perto das pessoas, especialmente porque traduzo fantasia. E fantasia é uma daquelas coisas que às vezes parece tão estranho, que são palavras novas, são palavras diferentes, ou expressões diferentes que não são utilizadas habitualmente no nosso português, que eu preciso perguntar às pessoas, olha, o que é que tu achas disto? Então, tal como os autores têm um grupo de leitores beta, eu tenho uma espécie de grupo de amigos de leitores beta da minha tradução, com quem eu interajo a perguntar, olha, mas o que é que sentes quando lês isto? Porque, ao fim e ao cabo, eu tenho que me preocupar com os leitores, com aquilo que eles gostam ou não gostam de ler. E acho que isso, acho que é isso, é tentar ir ao encontro, mais ao encontro de quem vai ler, se calhar por vezes um pouco em traição do autor, para que o livro seja sentido da forma correta e por vezes a frase tem que ser totalmente diferente, desde que diga o mesmo, ou melhor, desde que faça sentir o mesmo que seja lida de forma diferente. Acho que isso é mais importante do que a tal tradução que a inteligência artificial faz, mais palavra a palavra. A parte da criatividade, por acaso, no género de ficção científica e mesmo também de fantasia, foi o que mais me cativou na tradução. Na tradução literária, porque a chamada literatura mais convencional, acho que essa criatividade, principalmente de criar novos conceitos, brincar com as palavras, creio que fazê-lo um bocadinho com mais cuidado, com mais sim, damos um passo atrás antes de o fazer. Eu acho que a fantasia e a ficção científica, de repente temos ali momentos em que não, isto é mesmo daqui para brincar com coisas, não é? E sim, um grupo beta para testar todas as nossas possibilidades, até para fazer um pouco brainstorm sobre certos conceitos, sempre foi muito importante, muito útil, até porque às vezes embrulhamos tanto na tradução, pensamos que aquilo faz sentido e aquilo já não está a fazer sentido nenhum, portanto é sempre muito importante ter ali um grupo, algo. Porque nós estamos a imaginar aquilo que está ali, estamos a traduzir de acordo com a nossa imaginação daquilo que está ali, mas se calhar não funciona. Não funciona, exato. Funciona para nós, está na nossa cabeça, mas se calhar para o leitor. E o leitor que está a ser assoberbado pela primeira vez com a história, se calhar não está preparado para as nossas leituras, que já foram 10 e 20 leituras da mesma história, e pensamos que já estamos nessa camada de compreensão. Mas sim, a criatividade realmente foi uma coisa que me agradou muito na tradução de ficção científica e que eu às vezes até uso isso um pouco como argumento para defender perante a tradução direta. Muitas vezes nos chineses e algumas destas línguas fazem por tradução indireta, portanto através do inglês ou do francês, e são nestes momentos de criatividade que realmente, ao passar pelo inglês, perde-se um pouco essas oportunidades para brincar com a língua. Até porque o chinês em específico
ser uma cultura completamente diferente da nossa, também haverão muitas expressões, por exemplo, que, também estamos a falar de um país muito grande, mas expressões que fazem sentido naquele país e que para o nosso talvez não encaixe, não seja o mais imediato para compreender uma determinada frase. Portanto, isso é qualquer coisa, então, como é que se dá a volta a isso? É tentar encontrar uma expressão que seja portuguesa e semelhante, é tentar só manter a ideia da frase, a ideia que está por trás da frase. Eu acho que é muito o texto que decide isso. É o próprio texto e o próprio romance que vai um pouco decidir esse processo. No Problemas de Três Corpos, por exemplo, há um conceito que eu por acaso fiquei muito contente com a possibilidade que surgiu, que de repente há pequenas partículas que conseguem entrar no nosso mundo e ser assim uma espécie de espião. E em chinês, 2 caracteres muito simples, sabedoria e ião, partícula. E o tradutor em inglês, ótimo tradutor, traduziu aquilo como sophon, foi buscar a ideia de soft, de sabedoria, Sofia, não é? Porque depois vai se transformar em alguém no segundo capítulo. A verdade é que isto, se traduzíssemos do inglês, o sofão, íamos deixar sophon, nós estamos a vir do chinês e de repente parece uma palavra um pouco ligada ao inglês, também é estranho. E foi nesse momento que realmente consegui ter ali um pouco, depois de várias discussões com colegas, e cheguei então à palavra muito diferente da tradução inglesa, de cogni proton, e depois ficou a palavra só cogni. E eu acho que é daqueles momentos em que de repente é uma palavra muito diferente da tradução inglesa, mas ambas as versões tornaram-se elas próprias, não é? Tanto o sophon como o cogni conseguiram, acho eu, adquirir uma certa autenticidade na sua própria língua. Uma própria identidade também, de certa forma. Isso deve ser fascinante, traduzir do mandarim, mesmo porque, como disse, não queria que a palavra fosse demasiado inglesa, ou estivesse muito próxima do inglês. Deve ter um enorme trabalho para tentar encontrar uma sensação, quando lemos, que não seja nossa, que seja estrangeira, na tradução das palavras. E eu acho que a questão do sentido do outro, há diferentes direções, não é? Às vezes, ao ler um romance, que existem vários, ao ler um romance chinês que passou pela tradução indireta do inglês, e de repente temos uma Mary, e eu acho que isto faz um curto-circuito muito estranho, não é? Estamos a querer ser levados para uma atmosfera ou para uma cidade pequena, a cidade de Xangai, nos campos de arroz, e de repente temos lá uma Mary pelo meio, que isto não faz sentido, não é? E é isso que às vezes que a tradução indireta nos tira também, quebra este imaginário. Já falámos aqui da questão de propor os trabalhos, no entanto, supostamente, uma editora também irá ter convosco para nos propor a tradução de algum livro. Já aconteceu recusarem a tradução de algum livro, por exemplo, por não gostarem do livro do autor, do tipo de história? Eu infelizmente tive de recusar o Problemas de Três Corpos, na verdade, é uma trilogia, e eu tive de recusar o segundo e o terceiro volume, passei para um colega que fez um trabalho espetacular, porque nessa altura comecei o doutoramento e não conseguia conciliar as duas coisas. Eu, como disse, eu faço o trabalho de tradução literária por paixão, não por necessidade, e isso dá-me tal liberdade de poder dizer sim ou não a muitas obras, e sim, já disse que não a várias obras, incluindo uma bastante grande, do Frank Herbert, Os Hereges de Duna, que eu resolvi não, porque aquilo é o quarto ou quinto livro, e eu pensei, tenho que ler 3 para trás, isto é complexo, este é o tempo que eu tenho, isto é aquilo que vocês me pagam. Não. Não, e depois há essa questão, quando se vai pegar no trabalho que um tradutor já começou, como é que se faz esse processo de tentar manter o tom que está a ser usado, como eu disse na questão da trilogia da Schwab, não deu para manter muito bem mudando o tradutor, portanto,
qual é o trabalho que um tradutor tem de fazer quando está a pegar num trabalho que outra pessoa já iniciou? Isso não sei responder porque eu nunca poder. Portanto, essa questão, mas foi uma recusa também já sabendo que ia ter de haver ter todo um trabalho que Sim. não compensa. Até por tempo. Sim. Eu tenho tal trabalho das 8 às 6 e o trabalho de tradução que eu faço de literária é depois. Eu tiro 15 dias de férias do trabalho para trabalhar. Eu não tenho folgas durante aqueles 4 meses. Também não ia ter tempo para estar a dedicar-me verdadeiramente àquilo que Frank Herbert merece. E é efetivamente uma coleção muito complexa a nível de história, de conceitos, tudo mais. Como é o dia típico de um tradutor? E neste caso é um bocadinho subjetivo, lá está, porque há um trabalho de tradução que já é feito durante o dia, mas se calhar mais focando na questão da tradução literária. Eu tive fases, não é? Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu acho que uma pessoa não consegue ser só tradutor literário, mas eu pessoalmente não consigo fazer, ainda não consigo fazer este multitasking de tenho um trabalho e depois reservo parte do meu dia para a tradução literária. Normalmente faço em blocos, ok, este mês vou entrar neste livro e vou traduzir só este livro. Claro que isso porque estou em trabalhos mais flexíveis que estão um pouco conciliar. Como é um dia de um tradutor nessas alturas? Eu idealmente começo por ler obras que eu sei que influenciaram aquele autor, ou aquela obra, ou que está muito relacionado com aquela obra. Portanto, gosto sempre de dedicar 1 ou 2 semanas para essas leituras, às vezes é difícil. Saber também um pouco sobre o contexto do autor, etc. E depois depende muito da inspiração do dia. Há dias em que uma página fica por metade ou em branco, porque apesar da voz ser do outro, afinal a minha voz também está ali. E quando a inspiração não há, é desesperante. E depois andamos a correr atrás do tempo a escrever todas as outras páginas, porque de repente quando essa inspiração vem, em vez de fazer um trabalho de 7, 8 horas, temos de fazer um pouco mais para aproveitar. A verdade é que não dá para fazer muitas horas. Quando chegamos ali à quinta, sexta hora, a nossa cabeça já está um pouco a desligar. Não seria capaz de fazer sequer 6 horas de tradução literária, não. Uma coisa que referiste, e é verdade, ler obras relacionadas. Recentemente traduziu Entre Raios Nossos Ossos, de Schwab, e pensei, eu sei que ela se inspirou no Carmila, então fui à biblioteca lá no Seixal, trouxe o Carmila, passei pelo Carmila. Felizmente é pequeno. Felizmente é pequeno, são uns 100 páginas talvez, isso não nos ânimos. Mas pensando só talvez naqueles 15 dias que eu tenho em que não faço mais nada, é acordar de manhã, tirar café. Não sei se a Telma bebe café, mas eu acho que sendo tradutora todos bebemos café. Tirar uma caneca de café e sentar-me, página em branco, texto, os livros que eu tiver de consultar. Normalmente os próprios livros da Tia Schwab, os livros que tenho traduzido dela, estão lá ao meu lado, porque eu, quando estou a traduzir alguma coisa dela, lembro-me, peraí, eu já sei que eu traduzi isto, ou algo parecido, naquele livro, deixa-me lá ver. Depois estou ali meia hora, 1 hora à procura de onde é que está aquela expressão. Outra coisa que eu faço, que eu acho que é muito importante, pelo menos no caso da Tia Schwab, ela baseia muito os seus livros também em música. E eu estou sempre... Eu ouvi Florence and the Machine dia à noite durante 3 meses. Eu já sei aquelas músicas todas de trás. Mas isso ajuda imenso a estar na mente da autora. No meu caso, talvez seja um bocadinho mais fácil porque eu quase só traduzo ela. Eu estou constantemente a trabalhar com o trabalho dela. Mas é isso. Ter as obras auxiliares é extremamente importante. Sobre a forma de traduzir, já experimentei muitas maneiras. Eu já experimentei ler a obra toda e depois meter-me a trabalhar nela. Eu já experimentei ler metade e depois meter-me a trabalhar nela. Eu já experimentei ler um capítulo, ok, então agora vou traduzir este capítulo e traduzo. E já experimentei entrar às cegas e dizer, eu não sei nada disto, eu não vou ler absolutamente nada deste livro, eu vou descobri-lo como um leitor. É o que eu mais gosto de fazer.
mas é aquele que depois me dá mais trabalho no fim, na revisão. Tive que desenvolver todo um processo diferente de notas de revisão para saber, ok, tenho sempre que ler isto para trás, para ver se está correto, se não está correto. Como a Telma disse, às vezes aquilo corre muito bem e numa hora tenho ali 3 páginas fantásticas, feitas, a maioria era diálogo, portanto é um bocadinho mais fácil. E às vezes chegamos a uma frase e aquela frase são 3 horas. Porque não soa bem, porque eu escrevi já 20 frases diferentes para a mesma coisa e ainda não me soa bem, porque o meu amigo que lê as coisas e não está online e não pode dizer da caixa melhor. Pior ainda, isso aconteceu no Enterrais Nosso Sócio, é quando um livro começa com uma quadra ou com um poema. Exatamente, uma das minhas questões, porque se há um género que eu acho que deve ser extremamente difícil de traduzir, é poesia. Aquela pequenina quadra, não sei, 6 horas que eu passei ali a olhar para aquilo, a experimentar outras palavras, a ir ao dicionário procurar outras palavras. E aí, se me permite introduzir, a inteligência artificial é boa nisso, como ferramenta de pesquisa. Não meter lá o texto e receber o texto e trabalhar o texto, mas dizer, olha, eu tenho esta palavra, dá-me 50 sinónimos. E há lá 50 sinónimos e eu vou experimentando cada um. Leio alto, é uma coisa que eu acho também é muito importante. Ler alto e ver se aquilo rola bem na língua. E pronto, e por vezes esta palavra rola muito bem, mas depois eu meto outra a seguir e agora esta já não rola bem. Tradução é um puzzle. Nós temos as peças todas. Neste caso, se calhar, a questão dos mecanismos de relógios com as rodas ajeitadas. Exato, e nós temos que descobrir quais é que são as peças que vão fazer aquilo funcionar. E às vezes funciona, não toquem muito, porque senão o relógio deixa de funcionar. E temos que saber parar, por vezes. Às vezes embrenhamos-nos na tradução e eu estou aqui 2 horas a mais do que podia ter estado, porque vou acabar por ter escolher aquela que escolhi há 2 horas atrás. Temos que saber quando distanciar e dizer é aquilo e vai ficar aquilo. Se calhar daqui a 10 dias eu vou olhar para aquilo e vai ser diferente. Mas por agora, senão o trabalho não conseguimos, não temos muito tempo a fazer. Principalmente esses certos mais ligados talvez com a voz poética, eu ajudo-me imenso às vezes também a escrever em papel, trabalho aquilo às vezes, sim, levar aquilo para a minha mesa de cabeceira, porque às vezes uma pessoa acorda e esta palavra se deve ser interessante, ou mudar um pouco a ordem das coisas. Nesses certos específicos ajuda muito a escrever à mão e a andar a fazer mapas com gatafunhos, com a caneta. Há algum tipo de programas em específico que usem, por exemplo, lá está, quando se está a traduzir muito de um só autor, pode haver alguma expressão que seja mais recorrente que daquele autor usar. Claramente não há um Excel com esse tipo de expressões, se não isso ajudava a não ter de andar a vasculhar os livros todos, mas há algum tipo de programas em específico que usem, além do suponho do Word, para fazer a tradução? Com o chinês, não muito. Um motor de busca em chinês, não Google, o equivalente em chinês, o Baidu é o que eu uso mais, às vezes para me dar algumas ideias ou para... Ainda não uso muito inteligência artificial, na verdade, não é uma coisa... Acho que é um desafio que neste momento está a ocorrer mais na parte académica do que propriamente na tradução literária. E um pouco para rematar aqui, para concordar aqui com o colega, acho que a inteligência artificial pode realmente ser usada nesta questão de nos abrir um pouco as possibilidades, não é? Há umas palavras que rimem com 3 sílabas, aquilo realmente... Aquilo que deveríamos ter 30 minutos ou 1 hora a procurar, ela ali em 5 segundos dá-nos uma lista das coisas e nós já temos a ferramenta e nós é que decidimos depois o que é que... Exatamente. As questões que eu tinha relativamente à inteligência artificial era precisamente nisto, porque está-se a falar muito de se começar a usar a inteligência artificial. Lá está que vocês é uma ferramenta, mas autoras a usarem para fazer a tradução toda completa de uma obra, mas a inteligência artificial pode ser uma ferramenta e nesse caso é dessa forma que acabam por usar, se calhar como dicionário de sinónimos ou de antónimos. Há mais alguma coisa que vejam que pode ser uma ferramenta válida e que não vai ser uma ferramenta, uma ajuda e não um substituto?
Eu acho que muitas vezes a inteligência artificial é usada um pouco no que estamos a falar de discutir, de fazer brainstorming. Eu às vezes já uso um pouco mais para isso do que propriamente a traduzir esta frase. Uma pessoa quer estar ali a experimentar conceitos, quer experimentar estruturas frásicas, enfim, e acho que é muito por aí que nós podemos utilizar a inteligência artificial. Acho que fazer o que nós tememos muito, de pegar num texto, pôr no computador e faz este trabalho, acho que vai perder todas essas nuances. E eu acho que o leitor gosta dessas nuances e gosta dessa experiência que vem na visibilidade do tradutor. De repente, aquela tradução é experiencial, não está ali nada. E sem essas nuances, eu acho que o leitor perde interesse, fica tudo muito. Não sei, não tenho feito muito esse tipo de exercício, na verdade. Eu acho que, infelizmente, e não faltará muito tempo, a inteligência artificial estará a um nível em que parecerá autoral. Ainda não está, eu já fiz muitos testes e é aquilo que não está, mas estará. E eu acho que aí o trabalho do tradutor deixará de ser o trabalho do tradutor, passará a ser o trabalho do revisor, porque vai ser difícil convencer editoras que podem ter trabalho que se calhar custaria 3.000, 4.000 euros, feito em segundos, e que depois só precisa de ir a um revisor. Eu sei que já há editoras que já pagam contando que o tradutor vai utilizar a inteligência artificial. Não é a forma como eu trabalho. Mas já pagam como? Desculpe interromper, menos ou mais? Mas ok, então é disso que estava a perceber. Quando se fala em pagar é sempre a menos. Mas será que a IA vai conseguir perceber aquelas nuances que há bocado nos falavam? Daí o revisor ter de fazer esse trabalho extra, de fazer uma revisão muito mais aprofundada. Mas aí não será só revisão, será também tradução. Exato. Perceber se aquela tradução, aquelas nuances estão lá. Sim. E pode mudar o significado do livro. Sim. Mas temos uma questão ética. Porque se é roubar ideias de outros, a inteligência artificial não apresenta nada de novo, vai buscar ideias que já existem. E colocar lá o texto, estamos a alimentar. Não pode ser possível. Isso é errado. Se uma editora começar a fazer isso, e já houve casos assim, isto é completamente ilegal, digamos assim mesmo. Não é? É borda. Acham Só Só fazer uma pergunta. Vocês, em média, quantas páginas é que traduzem por livro? Já fizeram essa pergunta tantas vezes e eu respondo: é uma, é 5, é 10. Depende do livro, da complexidade do livro, depende do meu estado de espírito, principalmente. Depende da quantidade de cafeína. Depende das páginas que nos chegaram. As páginas de algo, quando abrimos aquele livro e de repente é uma página de algo para começar o trabalho. Depois, uma grande cena de diálogo que tem ali 10 páginas de diálogo, fantástico. Eu vou traduzir aquilo num instantinho. Depois tem ali um parágrafo enorme de descrição e eu pronto, mais 2 horas aqui. Não consigo mesmo precisar quanto tempo demora a fazer. É que eu fiz esta pergunta porque há uns tempos surgiu uma polémica, também um bocado a ver com a inteligência artificial, é que havia gente que dizia que os tradutores e médios traduziam 1, 3, 5 páginas. Depois apareceu... Por ano? Hã? Por ano? Por dia. Por dia, ok. Por dia. E então apareceu, creio que tinha a ver com... Acho que tinham traduzido o Guerra em Paz diretamente do russo. E estavam a dizer que o tradutor alegadamente traduzia 6, 8 páginas por dia e o pessoal começou a falar que ele se calhar estava a recorrer à inteligência artificial ou ao Google Translator para facilitar a vida, entre aspas. E então eu fiquei um bocado a pensar, agora tem a inteligência artificial que provavelmente vai fazer, e depois tem o Google Translator. Está com a inteligência artificial. Já está com a inteligência artificial, exatamente. E ficamos assim um bocado a pensar se daqui a 10 anos como é que vai ser, não é? Não vão ver tradutores. Infelizmente, não sei, eu sou um pouco pessimista. Sinto um pouco isso. Sinto isso no meu trabalho do dia a dia, que não tem a ver com a tradução. Eu trabalho mesmo com uma empresa de tradução e 80% do conteúdo que nós recebemos já passou por uma inteligência artificial. O nosso trabalho é rever.
Mudou muito, antes não era isso, antes o trabalho vinha em branco e eu fazia. Agora é rever texto. E infelizmente acho que isso é o nosso futuro e o futuro dos tradutores é tornarem-se revisores plus. Em que vão ver aquela obra que foi traduzida por inteligência artificial e dar os toques que têm que ser dados para colocá-la como se fosse mesmo um tradutor. Talvez se torne um pouquinho um trabalho de detetive. Aí sim, aí torna-se um trabalho detetive. O trabalho do revisor é que faz um trabalho detetive, encontrar as incongruências e os erros. E na realidade a minha questão seguinte era precisamente que forma o trabalho de um tradutor e de um revisor acabam por se mesclar. Porque supõe-se que haverá depois um revisor, não é? Mas o próprio trabalho de um tradutor faz também trabalhos de revisão, ou pode também fazer trabalhos de revisão. Eu acho que há cada vez mais estas situações em que nos pedem uma revisão e na verdade é uma meia tradução, porque aquilo vem tão mal traduzido ou através de máquinas, etc., que é, ou seja, trabalho de tradução com o preço de revisor. Normalmente as situações menos felizes que nos trazem. Eu faço muito revisão às minhas próprias traduções, faço também a outros colegas, mas não há nada que substitua o trabalho de um bom revisor linguístico. É incrível as notas que voltam depois, uma pessoa entrega a tradução muito confiante e aquilo vem cheio de notas que temos assim humildade. Isto afinal É importante, é assim que aprendemos. super, sim. Mas realmente é preciso ter um olho de um bom revisor linguístico que são, eu acho que são duas formas de trabalhar um bocadinho diferentes. Eu pessoalmente ainda tenho a opção de dizer que não a esse tipo de trabalhos. Eu também digo que não é esse tipo de trabalhos. Eu não faço revisões, porque não é o que eu gosto de fazer, eu gosto de traduzir. Obviamente que revejo o meu próprio trabalho, especialmente naqueles casos em que eu vou às cegas para a obra. Vejo depois, passo por toda a lista de coisas que fiz enquanto estou a trabalhar, que tenho que lá passar, vejo o livro todo, mas não toco no trabalho de outros tradutores ou da máquina, que seja. Existe um bocadinho eu não diria uma tendência, porque também não são assim tantos os tradutores que acabam por tomar esse passo, ou dar esse salto. A questão de estão tantas vezes mergulhados nas palavras de um autor, há aquela sensação de eu podia escrever, eu tenho uma história dentro de mim e preciso de tirar, portanto, aquela questão de passar de tradutor para autor, é algo que já passou pela vossa cabeça, que seria interessante para vocês? Eu ainda não. Gosto muito de alguém que fale por mim e eu tenho um pouco essa bengala, eu vou simplesmente traduzir, não consigo falar sobre a China, então os autores chineses que falam sobre ela e dá-me um gozo imenso, não me chamam para escrever ainda. Gostava, mas eu passo 10 horas a ler e a escrever. A última coisa que eu quero fazer às 8 da noite ou às 10 da noite é escrever mais um bocadinho. Ou ler mais um bocadinho. Eu leio muito pouco, porque leio muito durante o dia. Eu não consigo depois ler muitos livros ao longo do ano, mesmo por causa disso. Acaba por retirar um pouco o prazer, porque eu estou cansado de estar a ler e a escrever. No fundo também tinha questões relativamente a isso, que é o facto de serem tradutores faz com que depois tenham uma perspectiva diferente quando estão a ler um livro. Portanto, com um olho de tradutor. Portanto, a reparar, se calhar eu não tinha escolhido esta palavra para escrever isto, ou esta expressão eu tinha usado outra. Como eu disse ainda há pouco, eu leio muito pouco em português. Leio autores portugueses em português, mas se leio um autor inglês ou britânico ou americano, leio no original, não leio a tradução. Mas leio a pensar na tradução. Que era outra das minhas questões. Eu leio a pensar na tradução. Como é que eu faria isto aqui? E às vezes é assim que eu depois decido, olha, se calhar tinha que pôr isto. Há aqui umas coisas engraçadas. Aliás, há um livro do J. Christoph,
da Beach. Sim, o Empire of the Dawn, Empire of the Empire of the Vampire. Vampire. Que ainda não foi traduzido. Não, e esses acho que ainda não foram comprados os direitos por ninguém. Ainda O bem. Nevernight é que está já com a catartica. Ainda bem, porque eu estou a falar de ter o pé. O Nevernight foi-me proposto. Ok, é que o Jay Kristoff é um daqueles autores que tem alguns termos que ele inventa. É muito particular. Aliás, eu tenho curiosidade em ler o Nevernight precisamente porque é um mundo que tem 3 sóis diferentes e isso cria termos diferentes para o tipo de luminosidade que existe, quantos sóis é que estão neste momento e portanto deve ter sido um desafio. Eu usei esse livro, esse e os outros dois, quando foi proposto a trilogia. Recusei em primeira parte porque o livro o primeiro já tinha sido traduzido e não tinha corrido bem e eu tinha que fazer a revisão. Eu não quero fazer a revisão. E em parte depois por motivos pessoais que eu não conseguia encaixar aquele livro. Mas sim, ele tem muitos termos muito particulares, mesmo o Empire of the Vampire ele tem esses termos. E eu estava a ler o Empire of the Vampire, mas pensava sempre, eu até era capaz de traduzir isto assim desta maneira daquela. E já traduzi parte do primeiro capítulo. Assim num exercício de talvez um dia lhes mando. E quando terminar, provavelmente sim, vou-lhes mandar. Vou tentar falar com o Joaquim, creio que é o nome dele, para traduzir, porque gostaria muito de traduzir. E aquilo que disseste há pouco sobre o termo que foste buscar, o Cogni, ele tem um termo que é um termo simples em inglês, ele chama aquilo a blood hymn, um hino do sangue, ou um cântico do sangue. E eu pensei que se eu traduzir isto assim, está lá, a frase está lá, a palavra está lá, mas eu não sinto isto. Então eu pensei, espera aí, eu posso ir buscar talvez latim, eu posso usar sangre, eu posso usar sangre cântico, e se calhar tem um toque diferente. E a partir daí comecei a traduzir o capítulo. Se calhar vou depois. Essas coisas surgem assim organicamente no nosso trabalho. Nesse sentido, eu sei que, por exemplo, existe uma nova tradução de Tolkien no mercado, desta vez pelo Planeta, e na altura em que esse livro começou a ser novamente traduzido, eles fizeram questão de referir o facto de Tolkien tinha deixado uma lista de regras ou de dicas para quem fosse traduzir os livros para outra língua, que não foram usados na tradução da Europa América e foram usados agora na tradução da Planeta. Eu sei, por exemplo, que o Patrick Rothfuss, que está um bocadinho encalhado, mas ele costuma fazer trabalho direto com os tradutores. Ele é uma pessoa que deixa sempre um canal muito aberto para fazer esse contacto direto com os tradutores. É algo que é frequente, é algo que podem recorrer, por exemplo, a dirigirem-se a um autor e perguntar, por exemplo, esta frase, como é que é feito esse trabalho, se têm esse contacto com algum autor e como é que é feito esse contacto? Das coisas que eu traduzi, algumas não havia essa possibilidade, tradutores do início do século XX. Estes mais recentes não é a minha primeira escolha. Acho que a obra é do autor sim, mas já é para lá do autor. Acho que deixar a obra falar por si só às vezes é importante. E quando entramos nesse diálogo, às vezes é importante para clarificar ali certas coisas, algumas redes de significância, etc. Mas gosto mais de me focar na obra do que propriamente nesse diálogo com o autor. Com os autores tenho mais estes diálogos de como é que tratamos os direitos, o que é que fazer mais esta ponte com a editora e o autor, mas menos sobre a obra em si. Eu gostaria muito de poder falar com os autores, raramente, quase nunca é possível, especialmente no mundo da fantasia, que é um mundo muito complexo, é muito imaginativo. E sim, de facto, o livro é o livro e já deve lá estar tudo aquilo que precisamos, mas por vezes gostava de poder contactar o autor e às vezes envio e-mails à editora, mas acaba por nunca acontecer esse contacto.
Tendo em conta que neste caso já falámos sobre a questão de haver uma triagem daquilo que se traduz, portanto isto não se coloca neste caso, pelo menos com o José não se coloca, a questão de como é que é traduzir algo que não se gosta. E neste caso eu vou abrir o leque não só à questão literária, mas também à questão de trabalho, que é olhar e pensar, não quero, mas estou muito devagar e tem que ser. Eu posso dizer que eu não comecei a traduzir aquilo que quero. Traduzo aquilo que quero agora. Mas de facto eu já traduzi coisas que não... Mas pronto, nós temos contas a pagar. Temos que fazer o trabalho. Já traduzi coisas com as quais discordo plenamente. Sinto que estou a escrever mentiras. Mas pensei que se não for eu, alguém vai fazê-lo. Estas mentiras vão ser traduzidas de maneira, eu simplesmente tenho que fazer o meu trabalho. Traduzir da forma mais objetiva e mais unbiased possível. E, por vezes, pedir à editora, olha, não meta o meu nome, meta este. Sim, já traduzi alguns livros onde não está mal. Porque não quero estar associado a determinadas coisas, determinados conceitos, determinadas ideias. Mas, ao fim do dia, quando temos de pagar a casa... Há coisas que acabam por... O meu limite tem contratos. Fiz contratos há alguns anos para Macau e documentação legal para mim tira-me a vida. E o meu limite está aí. Tudo o resto, às vezes assim, boletins, noticiários, algumas coisas assim mais na parte da cultura, da sociedade. Gosto de traduzir essas coisas mais pela... brincar com a língua noutro contexto, como trabalhar a língua de uma forma mais informativa, não é? Qual é que é o objetivo deste texto, o público-alvo. Às vezes é bom ir um pouco para fora da tradução literária só para fazer um pouco esse exercício, para não esquecer também essas outras maneiras de traduzir. Eu, quando vou para fora da literária, estou a traduzir termos e condições, páginas web, coisas para o Facebook. Não é uma coisa que eu possa dizer que discordo ou concordo, são coisas muito... Sim, e lá está, não entra a parte da criatividade que acaba por ter depois na tradução literária. Neste momento, 2025, e já com alguma bagagem em cima, quais é que sentem que são as maiores dificuldades que têm agora enquanto tradutores e como é que as contornam? No meu caso, creio que uma das grandes dificuldades é um pouco este fechamento, que começa agora um pouco a acontecer um pouco por todo o mundo, o fechamento do mundo. Acho que queremos às vezes conhecer um bocadinho menos o outro. E isso torna-se difícil, de uma forma mais prática, de convencer as tais editoras, por exemplo, a apostar em livros de literatura chinesa, etc. E, obviamente, a inteligência artificial é um desafio, já está aqui à nossa frente e eu acho que ainda não conseguimos bem, ainda temos muito debate para fazer em relação a essa questão, tanto na parte da tradução literária, como na academia, como, enfim, em várias áreas da nossa sociedade. E sim, esse é um grande desafio que temos de começar a ter ideias. Acho que o maior desafio que está pela nossa frente é mesmo a inteligência artificial. Se já vivemos num universo de literatura onde nos pagam não tão bem, se queremos fazer a nossa vida disto é muito, muito difícil agora. Imaginar quando a inteligência artificial fizer o nosso trabalho, nós só tivemos de fazer a parte da revisão. Acho que é o único exclusivo desafio para os nossos próximos 2-3 anos. Eu acho que não está a ser muito mais longe. E, portanto, venham uns termos complicados que isso resolve-se. Pronto, na fantasia, se calhar, já será muito mais difícil a inteligência artificial mexer, talvez na ficção científica também. Sim, acabam por ser as duas áreas que têm um bocadinho mais essa questão de ter essas nuances, de ter termos que não são tão comuns. Tendo em conta que já falámos um bocadinho também sobre isto relativamente a quantas páginas se consegue mais ou menos por dia, por aí fora,
Eu sei que não há propriamente não está propriamente regulamentado ou tabelado quanto é que ganha um tradutor. Portanto, como é que se lida com isto, com o que se ganha, com a falta de regras, e que conselho é que dão a alguém que esteja a iniciar o percurso enquanto tradutor? Ora, eu sinto que há uma espécie de inflexibilidade nas editoras de dialogar preço. As nossas tabelas, entre aspas, porque não existe propriamente tabelas, existem estudos que já estão feitos, acho que alguns apareceram no LinkedIn, que foi feita uma média, e acho que a média era 8 euros por cada página de 1800 caracteres. Que não é atualizado há 10 anos, se calhar. Eu quando comecei com muito menos, por acaso. Eu comecei com 4,75, acho eu, por página de 1800 caracteres, em 2013. E lentamente, conforme passava de uma editora para outra, já tentava reduzir um bocadinho mais, mas eu já tentei contactar imensas editoras, propor-me, elas faziam propostas, eu fazia uma contraproposta, e a resposta à contraproposta é: não há resposta. Muito poucas respondem sequer com um não. Alguém vai fazer mais barato. Alguém vai fazer mais barato. Não melhor necessariamente, mas mais barato. Pode até fazer, mas pronto, as pessoas é que decidem a sua necessidade de poder aceitar ou não aceitar. As pessoas precisam mesmo, têm que aceitar. Também eu aceitei por 4,75 na altura, porque era o meu primeiro livro. Mas este valor só vai baixar, acho eu. Principalmente a questão do recurso à inteligência artificial, porque lá está, se depois o vosso trabalho acabar por ser alterado mais por a revisão, lá está, é que se estava a falar de começar a ser um bocadinho mais baixo. E a revisão é paga ainda com um valor muito inferior à tradução. E neste caso há alguma diferença relativamente, por exemplo, não chegámos a falar línguas é que tu dizes, além do inglês? Olha, nem o nome dele, não José. José, mas o apelido. loja. Não é para perguntar se ela sabia o teu nome, nós não. É um pouco incomum se encontrarem algum meio da minha família, de certeza. Conheço alguém desta zona com loja no Líbano. Tem que nos apresentar, se é família, de certeza. Qual é que eu tinha dito? É a questão sim. E que conselhos de alguém que esteja assim? Eu traduzo de espanhol também, mas só na empresa. Ok. Não, literatura não. Isso estaria extremamente enferrujado para fazer. No curso tive espanhol. Também tive uma cadeira literária de espanhol, mas nunca me aventurei para traduzir. Até porque há muito trabalho em inglês. Em inglês é aquilo que há mais. São os livros que há mais. Eu traduzo só do chinês, já ponderei abrir um pouco para o inglês, porque realmente há muito mais coisas. Agora estou a pensar também especializar um bocadinho em chinês tradicional, porque é um bocadinho mais chinês antigo, clássicos. Mas sim, por enquanto traduzo só do chinês. A nível de conselhos para novos tradutores, é uma coisa que eu acho que tem que começar muito pelo tempo livre, pelo hobby. É muito difícil hoje em dia, mesmo tradutores que nós conhecemos, os grandes tradutores, se calhar, na literatura em Portugal, são poucos os que fazem isto o tempo inteiro. Muitos têm outros trabalhos, são professores da universidade, trabalham em outras áreas da tradução. E, portanto, isso realmente mostra um problema nesta profissão. É possível fazê-lo, mas é muito desgastante e realmente é mal pago para o que se faz. Portanto, eu acho que tem muito de começar pela parte do passatempo, do hobby, pelo gosto de trazer um capítulo, outro capítulo, arriscar no primeiro livro, talvez por uma tabela um bocadinho mais baixa. E aí também, através do primeiro livro, perceber se gosta de realmente fazer aquele trabalho, se quer fazer aquilo o tempo inteiro. Eu não sei se quero ser tradutora literária o tempo inteiro. Gosto muito também de falar para pessoas. Assim. Não é no doutoramento que estou a fazer isso, portanto, espero que esta fase acabe entretanto, mas é bom começar a experimentar antes de dar o passo para ser tradutora literária. Sentem que há alguma diferença a nível dos valores, dependendo da língua que está a ser traduzida? Sim.
Sim. Claramente, o inglês, como é aquele que há mais, as tabelas são muito mais baixas. Nós podemos trabalhar com outro tipo de tabelas. O chinês, o russo, o japonês, em princípio, pode trabalhar com outros valores. O facto de serem menos pessoas a oferecerem também esse tipo de serviço, não é? Que acaba por permitir mexerem um bocadinho mais a nível de tabelas de valores. Sim, há essa vantagem. A desvantagem para um pouco equilibrar isso é que, em princípio, uma editora vai traduzir 2 livros chineses nesse ano. Ainda nos conselhos, sendo pessimista, eu diria para não serem tradutores. Mas isso também é porque eu quero trabalho com vocês, se calhar. Aquilo que a Telma disse é se calhar o primeiro passo e mais importante, que é experimentar, verem se gostam mesmo de fazer aquilo, porque já sabem que vão ter muitos desafios, mesmo financeiros à frente. Traduzam um capítulo, mostrem a pessoas que leiam, elas que digam o que acham, o que não acham, vocês não querem. Contactem as editoras, enviem muitos e-mails, proponham-se para fazer um capítulo de exemplo, ou enviem o vosso capítulo já feito. Há quem diga que não devem fazer isso, não devem enviar já um trabalho feito para eles ficarem com ele, mas eu acho que é uma boa iniciativa. E só se metam nisto se gostarem mesmo. Se gostarem mesmo de estar ali a lidar com o livro, a combater o livro e a combater o português, porque de outra forma não se vão sentir realizados a fazer este trabalho. Eu tenho uma última questão, antes de passarmos depois para questões do público, que é: que livros é que adorariam traduzir e trazer para o mercado português? E porquê? Eu gostava de trazer muita coisa. Eu gostava de trazer na ficção científica o autor Han Song, distopias chinesas espetaculares. É um grande nome da ficção científica na China. Seria possível, acho que é um daqueles que seria possível talvez convencer, dependendo dos direitos. E depois gostava mesmo de trazer algumas mulheres do meio do século XX. Precisamos de mais mulheres na literatura chinesa em português. Na verdade, se eu agora um colega tradutor, San Shui, lindíssimo, mas há mais nomes, Shankar que seria muito giro de trazer. Ora, o livro que eu mais queria trazer para cá eu trouxe. Foi Uma Magia Mais Escura. Depois de toda a saga. No entanto, há um autor que se chama R. Scott Bakker, que tem uma saga que se chama The Prince of Nothing, que eu adoraria traduzir para Portugal. Nunca vai acontecer, porque eu acho que aquilo nunca vai vender, porque é uma mistura de fantasia com filosofia. É extremamente complexo. Se calhar é capaz de estar perto do Frank Herbert, em termos de complexidade. Mas pronto, lá está. Tinha que ser um daqueles passion projects de uma editora que estivesse disposta a perder dinheiro. Olha, e tu também ias perder muito dinheiro nesse trabalho que estava muito a se calhar a traduzir e ias ganhar o mesmo. Sim, mas para editorial vou traduzir. Sim. É que são sempre agora. Mas sim, porque de resto tudo que seja fantasia. Também, lá está. Sim, esse está ali. Mas isso eu sei que vem para cá. Seja agora que ele já introdução ou não. Mercado, a Catártica surgiu há 1 ano, 2 anos. Como tradutora de literatura, sim. Cerca de 1 ano e meio, 2 anos. E tem estado a buscar imenso, mas imenso mesmo. Eles foram buscar Sanderson, tinha sido se calhar perdido por alguém. Eu acho que tinha sido foi perdido por alguém. Jay Kristoff. Tem Chakraborty, mas estão a puxar em fantasia épica, que não estava a ser muito traduzida porque Portugal tem um problema com fantasia épica. Exato, eu acho que a Catártica está a postar muito nas redes sociais e procurar nas redes sociais o que é que os booktubers estão a falar. Isso é o vosso trabalho, não é das pessoas que estão aqui. Trazer esses livros e mostrar às editoras, proporem também às editoras, dizer, olha, este livro muito sucesso, ganhou este prémio, aquele prémio. Normalmente prémios são muito importantes.
e chamam a atenção para as editoras que fazem os livros. Gostava de traduzir Jeffrey Stone. Era um desafio. Gostava mesmo. Atenção ao burburinho, que é a máquina apanha. Depois não nos apanhamos a falar. E eu vou passar a questões que vocês têm. Portanto, já li do lado. Olá. Eu tenho visto ultimamente no nosso mercado editorial manter-se o título original, ou seja, não traduzem. E isso acontece mais especificamente para um público mais jovem. Gostava de saber qual era a vossa opinião sobre isso. Se o tradutor tem o trabalho todo de traduzir o livro e depois no final o título, que geralmente é o que chama a atenção para comprar o livro, está em inglês. E se concordam? Eu acho que depende muito do livro que se está a traduzir e também do género literário. E também às vezes ter atenção que isso não são decisões exclusivamente de tradutores. São decisões que muitas vezes cabem à editora. Nós propomos alguns títulos, mas é normalmente a editora que faz essa decisão final. Eu por acaso não tenho nenhuma situação assim de ter ficado com a palavra original, o título original. Comigo também não, mas de facto são as editoras que escolhem os títulos, aquilo que acham que vai vender é aquilo que escolhem. Eu sou a favor de não deixar nada pequeno. Eu acho que temos sempre de arranjar uma maneira. Não gosto de deixar notas de produtor, tento evitar ao máximo. Acho que se queremos verdadeiramente trazer aquilo para o português, é totalmente para o português. Os títulos eu proponho, até agora têm sido aceitos, mas é sempre por parte da editora que se diz. Eu discordo da utilização do inglês, ou de outros. Imaginem, quer dizer, o inglês se calhar muitas vezes utilizam. O mandarim não iriam utilizar certamente. Então porquê é que mantemos o inglês? Não sei, um bocado. Sim. Também tendencialmente tem o título em inglês e por baixo tem o subtítulo em português. Sim. Não costuma ficar exclusivamente, mas fica como subtítulo. Tendo aqui na situação de notas de tradutor, onde é que sentem que é realmente essencial colocá-los e em que contexto? Eu imagino que se calhar eu sou mais. Eu não, tento não usar muito, mas não sinto que ofenda. Ultimamente, a nota de tradutor gosto quando não vem na página, vem no final. Então dá assim um pouco a opção. Quem quiser essa ofensa do tradutor pode ir ao fim do livro e quem não quiser não tem ali um pouco a incomodar na página. No meu caso, são muito referências culturais. Há um distanciamento muito maior da sociedade e a nível cultural que eu acho que o tradutor tem de fazer um bocadinho essa ponte. Acho que cada vez mais, também é uma coisa que está um pouco a mudar. Acho que também é bom um pouco às vezes dar essa responsabilidade ao próprio leitor. Hoje em dia, se calhar há 5, 10 anos, o tradutor se calhar tinha um pouco este papel. Mas hoje em dia ninguém está a ler um livro sem ter o telemóvel ao lado. E pôr aquela palavra lá, se realmente se quer saber essa palavra. Portanto, eu acho que isso também está tudo a mudar um bocadinho e o próprio tradutor também vai mudando. As minhas traduções vão mudando, a minha atitude para com as notas de tradução, por exemplo, também vão mudando. Esta última estratégia de pôr as notas no final agrada-me bastante e talvez lá mais para a frente comece a evitar cada vez mais as notas de tradução. Mas eu pessoalmente acho que, principalmente a fazer esta ponte China-português, acho que é útil. É um pouco como a Telma diz, quando é culturalmente relevante realçar alguma coisa, aí sim. Agora, como bengala para a tradução, não, quanto menos melhor. Eu não fazia mesmo notas de tradução nenhumas quando comecei, tentava mesmo nunca fazer. Agora, de vez em quando, faço uma ou outra quando acho mesmo relevante culturalmente. Especialmente em fantasia. Eu queria perguntar, queria só falar algumas coisinhas. Parabéns à Ana e às outras meninas da organização por trazerem tradutores. Eu nas minhas plataformas também gosto de ter conversas com tradutores
com designers de capistas, como se diz agora. Acho muito importante. Também já tive uma conversa com uma rapariga da minha idade, já não lembro o nome dela, Cláudia, é que traduz sempre o Frederick Bachmann, que está com uma Telma, ou seja, ela traduz do sueco para o inglês, ou seja, já vem para a mão dela em inglês, ok? E outra coisa, é sempre ela que traduz os livros dele, como tu fazes com essa autora. Também quer dizer que de todos os nomes que vocês falaram, tu conheci esses livros, mas li um da Vichy Swab de Andy LaRue. Esse eu consegui ler, mas foi em inglês. Então, para dizer também muito importante que outra coisa que a Ana disse é verdade, eu só reparo na tradução se for muito boa ou se for uma bela bosta. E às vezes até alguns livros que eu li que foram da Célia, que é uma amiga minha, que é tradutora, mas às vezes é que me chamou a atenção, olha, esse livro até foi traduzido pela Célia. Um dia deste li um livro de um gato e achei uma coisa muito esquisita, que foi, o livro estava bem traduzido, acho eu, pelo menos ao nível de inglês que eu tenho, que acho que é muito bom. E a senhora que traduziu o livro, fui ver o nome, falava, ou seja, a voz do gato, o tom do gato, era como se palavras muito eruditas, palavras que eu às vezes nem sabia o que é que queriam dizer. E eu falei isso na minha review, que foi, um livro espetacular, tradução bem feita. O tom da personagem não está adequado. Eu acho que isso também é muito importante ter em conta. E à tua semelhança, quando eu era miúdo, o meu sonho sempre foi ser tradutor. Sempre, sempre, sempre. Também tive técnicas de tradução de inglês, tinha boa nota, e depois inscrevi-me no ISLA em Santarém para tradução e pensei, vou ser tradutora, que é o meu sonho. Não abriu por falta de alunos suficientes. Fui para a comunicação, pronto, não faz mal. Outra coisa que eu vos tinha, o que é que foi? Se não estava ali a queixar de ganhar 8 euros à página. Também ganho mal, mas pronto, se calhar. Então, outra coisa que eu queria partilhar, estavas a dizer de dar dicas às editoras. Eu ao longo destes anos tenho dado às vezes muitas dicas, mais spoilers, pronto, não é? Para trazer e tal, já tive casos que eu vi assim, olha, aquele ali, não muitas, mas olha, aquilo foi uma dica que fiz, está a vender muito cá, está a vender muito cá não, porque eu não tenho acesso a isso, mas trouxeram, é bom e tal. Mas o que é que acontece? Estamos a passar por uma moda, não é? Como já tivemos modas do 50 Shades e do Twilight e não sei o quê, e agora estamos muito no Dark Romance e como é que se chama? Romantasy, que é o que vende, eu não leio, não percebo, então muitas das editoras não estão a ter sucesso com policiais ou com thriller e estão a vender, e eu acho bem porque há livros. Quem me dera a mim quando era mais nova, até apanhar, não estes de fantasia, mas aqueles picantes de 20 e tal anos, eu já não tinha nada disso para ler. São esses que depois financiam os outros. Sim, não havia nada disso. Mas depois, há uma coisa que me dói muito o coração, que é, há um autor que eu amo, que é o John Boyne, que a Porto Editora já não me pode ouvir, eles já dizem, a gente já não te pode ouvir falar, que é um autor que eles trouxeram os livros todos os livros deles, todos não, alguns juvenis, não é? Mas ele tem um livro que é o The Heart's Invisible Furies, que é ali um concorrente direto com o Shani Bain e o Little Life. E eles não trazem o livro porque dizem que John Boyne não vende. E ele fez agora uma série de 4 livros que são Elements, que é o Air, Earth, Fire e... não é o Wind. Está-me aqui a faltar um. Comprei todos na Amazon, capa dura, que não vende, não vamos a gostar. E depois a Isabela Allende foi à Mariana Alvim e tem que se levar alguns livros favoritos e a senhora disse logo, não, o livro que eu escolhi, em português, vocês têm cá, que era esse do John Boyne. Eu agarrei no link, mandei logo para a Porto Editora, olha, vocês não me ouvem, pode ser coisa da Isabel Allende. Que é a autora deles. E que se eu soubesse o que saiu hoje, eu acho que houve um evento que eles nos convidaram com a Isabel Allende, eu não fui, para a próxima eu vou e digo, olha Isabel, eu tinha lá da perto, eu tinha. Tu foste lá. Não era assim, tipo, não, mas não, isso
ela estava lá ao pé de nós. Pronto, mas isto para dizer que quando às vezes também as editoras são empresas que têm que fazer dinheiro, não é? Às vezes, por muito boas dicas que nós pensemos que vai vender, nunca vende o suficiente e eles às vezes não apostam e é como tu dizes, às vezes apostam em livros que a qualidade não é tão boa, mas é o que pagam os outros dois. E pronto. E não tenho mais nenhuma questão, era só para falar. É só fazer um reparo. Não há nada mais forte do que a voz do leitor. E se forem vocês a comunicar às editoras aquilo que querem ler, e se elas notarem que há interesse, aí sim elas vão gostar. Porque se for eu a dizer-lhes, claro. Eu sou tradutor, eu não sei exatamente se os leitores vão querer ler isto ou não vão querer, mas se forem vocês a dizerem às editoras que eu quero este, talvez isso dê mais... Sim, mas eu acho que isso lá está. Nós há uns dias fomos a um evento da Singular, o João estava lá comigo, e eles estavam a mostrar os livros que iam sair até dezembro. A maioria dos livros eu não conheço, o João não conhece. Atenção, mas espera, quando elas diziam aqueles nomes, as meninas mais novas até do TikTok, portanto, são elas que se calhar que até dão essas dicas e que eu acho muito bom. Quando é livros de pessoas mais velhas, estamos nós. Mas eu acho que as editoras ouvem as pessoas, só que lá está, o que está a vender agora mais, eles não vão investir no tipo de livros. Então, João, tinhas uma questão, depois há uma questão daquela. A minha questão é mais uma reflexão e tem a ver com a questão da voz do leitor, mas não só com a voz do leitor, como as nossas vozes. Porque eu há pouco tempo, numa conversa com uma tradutora... Pode ser que foi a Tânia Ganho, a gente sabe. Não, por acaso não, ia falar sobre, não é questão de ser ela, sim, mas houve uma coisa que ela disse que me fez pensar e que me fez mudar de atitude em relação a uma coisa, que é, e a Silvia sabe, eu normalmente sou bastante tolerante ao erro. Porque pensa, coitada da pessoa, teve pouco tempo para traduzir, ganham tão mal, coitados. Então tento a desvalorizar, não gosto de expor, não sou aquela pessoa que encontra um erro num livro e vai, foto, boom, Instagram, pega a tradutora, acho deselegante. Mas a tradutora, aquilo que me disse, fez-me também um clique, que é o que ela diz. Se nós somos tolerantes progressivamente com o erro, por muito bem intencionado que seja essa tolerância, o que nós estamos a fazer é com que cada vez as editoras tenham menos razões para contratar bons profissionais, porque podem simplesmente contratar os maus, vão fazer maus trabalhos, nós não nos vamos queixar, está tudo bem, porque ir contratar um tradutor de um nível maior se nos podemos contentar com um nível menor. E eu acho que é aí que de facto isso fez-me mudar o chip e pensei, pois de facto não tinha pensado nisso, de uma forma querendo ser tolerante com as pessoas que têm menos condições, mas que também, se calhar, em algumas situações também são piores profissionais, não necessariamente, mas em alguns casos sim, também estamos de alguma forma a perpetuar que bons profissionais não tenham mais oportunidades. E eu acho que isso também se liga muito à questão da inteligência artificial. Nós estamos a falar muito da inteligência artificial como uma inevitabilidade, e que provavelmente será, mas eu acho que aí nós também, que estamos nesta sala, temos uma voz perante as editoras de reclamar e de dizer, e de recusar, e de dizer não façam isto, e de nos queixarmos e de também nos movermos de alguma forma para evitar que isso passe, porque eu acho que será um início para uma degradação da qualidade literária e da vida dos profissionais que trabalham no mundo literário muito violenta e que vai prejudicar a literatura no geral. Portanto, acho que, e fui ligando ao tema da ética que se vai falar à tarde, acho que cada um de nós também ter essa consciência de, não precisa de ser em público, muitas vezes em privado acho que até é mais eficaz, mas de percebermos o peso da nossa voz e de usarmos também é importante e acho que pode dar algum contributo para que as coisas não sejam tão más. Deixa-me só dizer uma coisa, João, tu disseste, meu caro colega, foi muito importante, mas eu acho que nós, que fazemos estes conteúdos dos livros, não sejamos todos uns papagaios que estamos só ali a dizer que giro, livro. Eu não estou a dizer que somos, não é isso que eu estou a dizer. Mas é muito importante, não é tirar. Eu nunca vi ninguém a tirar uma fotografia e dizer mal nada. Aliás, eu não sendo a pessoa que faz isso, relativamente à questão do terceiro livro da trilogia e era isso que eu ia dizer. E mais do que isso, eu contei a palavra. Há 25 açoteiras naquele livro. Sim.
Mas o tradutor escreveu faz esta cara, imaginem eu a ver a sotaia, que é uma palavra regional do Algarve. Eu agora não pergunto o que é que eu não sei, já toda a gente sabe o que eu E fui de propósito, não, e eu posso dizer, eu fui de propósito ver o que era e fui ver de propósito qual eram as palavras originais, e era roof e rooftop. E uma assoteia é aquela espécie de terraço que existe nas casas algarvias. Sei. A questão é o usar de regionalismo num livro que não está... O setting nem sequer é esse. Exatamente. Oh, Ana, mas só para, desculpa, terminar, eu acho que é muito importante, então é isso que eu estava a dizer, nós que fazemos estes conteúdos livres, não é só para dizer bem ou só para dizer mal, pá, agarrar ou num vídeo ou mesmo enviar um e-mail para as editoras, porque há editoras que dão essa, outras não, mas algumas dão essa abertura e pá, não é só dizer mal, olha, não sei bem, olha, a tradutora deste livro, pá, espetacular, e mais, eu já fiz uma coisa. Há pouco tempo li um livro da Porta Editora, um policial nórdico, que não foi o João Reis que traduziu, foi um outro rapaz qualquer. Eu procurei-o no Instagram e fui-lhe dizer, quer dizer, eu não percebo sueco, mas aquilo soou mesmo muito bem. Não, sério, não. Desculpa, tu consegues ver as expressões, consegues ver as coisas, não é? E eu fui dar... Não, sim. Já uma boa tradução, se tu não lês bem, como é que sabes que é uma boa tradução? Pode soar bem em português, mas não é. Eu acho que nós não temos a estranheza. Claro, está bem, mas o sentido da estranheza mas eu quero. Atenção, já estamos a sobrepor muito. Isto para dizer, acho que também o nosso papel é elogiar quando é preciso, não é só também sempre dizer mal, e há maneiras de o fazer. Sim. Contactar as pessoas diretamente, não é? Posso dar? Sim. Só duas coisinhas. Eu acho que a inteligência artificial agora vem mudar tanta coisa. Eu acho que daqui a 2, 3 anos nós vamos estar sedentos pelo humano. Eu acho que não vai ser tanto tempo, sim, acho que é mais certo. Sim. Eu acho que vamos estar muito sedentos deste ser humano e, portanto, a própria inteligência artificial vem a ter mudar esta ideia de... Quem sabe que eles põem, já não põem tradução de, não é só revisão. E outra só uma adição que eu queria... Há Antoine Berman, no início do século, um filósofo e pensador de tradução, a falar sobre a tradução de poesia em particular, é uma coisa muito específica, mas ele tem uma frase que eu acho muito engraçada, que é: desconfio sempre da tradução, especialmente se ela parecer boa. Às vezes essas coisas de... lá está, eu acho que também vai muito da pessoa para pessoa. Eu acho que uma certa estranheza na minha tradução. Há pessoas que não. E eu acho que é essa multiplicidade de várias coisas que se calhar temos alguma vantagem em relação a... E às vezes tem que se escolher o tipo de tradutor, porque, por exemplo, imagina que agora eu era tradutora. Não me vão dar um livro de fantasia que é muito difícil para mim, tu já estás por dentro do lingo. Vamos continuar com as questões. Já tem Só pelo um menos reparo. Tinha dito a importância da voz do leitor, a importância da carteira do leitor também. E a voz do leitor. Exato. Não comprar um livro que se calhar foi feito com inteligência artificial. Sim. E se calhar poderá ser esse o nosso futuro. O nosso futuro poderá ser os livros feitos por inteligência artificial. Mas vamos conseguir perceber. Eu espero que essa é que é a questão. exista legislação sobre isso. É importante sabermos o que foi traduzido ou não. Há questões aqui deste lado já. Queria só terminar o raciocínio. Eu imagino o futuro da tradução literária com livros traduzidos pela máquina e livros traduzidos por pessoas em que teremos que pagar um premium por essa tradução humana. Talvez aí eu consiga perceber que estes são muito mais baratos porque são feitos pela máquina e têm uma qualidade totalmente diferente, mas temos aquele que é um custa um bocadinho mais, torna-se um artigo de luxo, mais do que... Podíamos deixar a máquina fazer a tradução dos termos e condições para deixar o espaço... Já faz, eu vejo. Eu tenho duas questões que estão interligadas. Se já vos aconteceu, durante o vosso trabalho com tradutores, receberem feedback negativo, sim, como foi lidar com isso, como é que foi a vossa resposta? E a outra questão, também relacionada com isto, se já sentiram, olhando para trabalhos anteriores, que já fizeram há alguns anos, se calhar eu hoje não traduzir isto assim. Sim, acho que na questão das notas de tradução, por exemplo, senti um pouco esse...
não sei se é desenvolvido. Senti um pouco esse percurso. E já olhei agora para as traduções, por exemplo, que no fim da licenciatura, obviamente, são muito mais rígidas. Estava ali uma necessidade de ir muito junto à letra do original, ao caractere do original, que eu acho que hoje em dia já não faz sentido e que torna uma leitura muito difícil para um leitor. Felizmente, feedback negativo não o tive, mas também não vou à procura dele. Positivo ou negativo, deixa a tradução ficar e pronto. Infelizmente, não há muito feedback que se receba por parte das editoras. Quando traduzi os livros das Sombras de Magia, eu estava em constante contacto com a revisora porque conhecia a revisora. E então elas estavam constantemente a enviar os capítulos conforme eu ia entregando. Olha aqui, e é um momento de aprendizagem. Não considero feedback negativo, acho que o feedback não é nem negativo nem positivo, o feedback é uma ferramenta que está ali para nós aprendermos e sermos melhores. Mas não há muito esse contacto, infelizmente. Eu gostava que houvesse muito mais. Esqueço-me, por acaso, tive há pouco tempo um feedback negativo que eu achei muito engraçado. Num trabalho académico, ou seja, fizeram o estudo, em estudos de tradução, fizeram um pequeno trabalho académico sobre a minha tradução de 3 corpos. E chamaram a minha tradução de conservadora. Deixa-me tradução conservadora, o que é que isto quer dizer? E, basicamente, esta rapariga estava em estudos de tradução a estudar uma linha dos estudos de tradução, que é a tradução ativista. E nos 3 corpos, como é muita ficção científica, há momentos estereotipados. E, portanto, há momentos um pouco machistas naquele livro. E ali o que estava ali a ser feito de erro, ou que aquilo tinha ali feito um pouco mal, é que eu não tinha feito uma tradução ativista. Em que, de alguma maneira, eu fazia algumas pequenas nuances, tentava um pouco diminuir ali o ambiente. E eu aí depois, no fim do trabalho, até achei, ok, eu consigo lidar com este feedback. Afinal, é um feedback positivo na minha ideia, apesar da palavra conservadora fazer sempre submissão. Apesar de ser autoral o nosso trabalho, nós temos que não colocar lá nada que seja a nossa opinião, certo. não desagrar. Acho que está dentro das nossas possibilidades, a certa altura, acho que isto não está correto, não quero que isso. É uma das opções que temos. Agora, agilizar esse tipo de situações em tradução ativista, aí já. Isso é o papel do autor, não do tradutor. Atenção ao burburinho, ainda há. Eu tive uma obra que traduzi aqui há uns anos, 2, 3 anos, que se passa em 1800 e tal e tem imensos termos machistas, tem imensos termos xenófobos, que eu próprio, eu traduzi-os, tal como estavam lá, e eu disse à editora, olha, eu não sei se isto deveria sequer ser vendido, porque isto já não é atual, mas tentei ser o mais honesto possível na tradução e mudei o meu nome. Olá, a minha questão, eu não conheço nada do mercado de tradução, não sei muito bem como é que funciona, mas tem a ver que, se para salvar de certa forma o trabalho da tradução e os tradutores, mas também para nos garantir qualidade a nós enquanto consumidores do livro, não é? Se faz algum sentido, ou se para vocês faria algum sentido, regularizar-se ou legislar-se a profissão de tradutor, ou seja, se por exemplo, tal como os jornalistas têm a carteira de jornalista e os jornalistas para trabalharem têm de ter passado por um curso, têm de ter passado por um estágio para se poder assim trabalhar, se faria sentido isto na carreira de tradução, se faria sentido as editoras terem que ter tradutores certificados, profissionalizados, para garantirem que o trabalho continuará a existir e que nós vamos continuar a ter conteúdo de qualidade e não conteúdo de inteligência artificial. Eu acho que seria muito importante, mas não vejo isso a acontecer há muitos anos. Nem sequer creio que temos um sindicato de facto que nos defende no trabalho. Há um sindicato, mas não. Acho que estamos afetos a outro sindicato, não é? Porque qualquer pessoa pode chegar ali, traduzir e pronto. E sem formação, sem experiência, sem nada. E creio que se para um jornalista ele tem que ter a formação de jornalista, se um advogado tem que ter a formação de um advogado, eu acho que um tradutor também deveria ter a formação também.
E isso também é uma forma de depois responsabilizarmos nós mesmos pelo nosso trabalho. E daí fazer a ponte de ligação com a inteligência artificial para podermos, de facto, separar as duas coisas. Eu acho que é preferencial, lá está, acho que são matérias que nos vêm um pouco abrir a cabeça para possibilidades, mas eu acho que não deveria ser obrigatório. Acho que há imensos bons tradutores cujo percurso académico não passou especificamente por cursos de tradução, mas são ótimos leitores especializados, têm uma boa mestria de português e têm um interesse pelo livro. E isso às vezes não é uma certificação que vem assegurar isso. Portanto, não sei, é uma profissão muito específica nesse sentido. Há uns anos largos havia uma expressão de italiana que era tradutore traditore. Vocês sentiram alguma vez essa coisa, meio, apesar de vocês já terem dito muitas das vezes, tentam não traduzir algo, não é aquilo que eu quero dizer, ir no espírito do escritor. Vocês alguma vez sentiram isso ou nem por isso? Bom, eu ouvi isso muitas vezes no curso de tradução, na cadeira de teoria da tradução, debatemos isso durante várias horas a fim. Há uma língua, nós temos sempre de tentar ser justos para com várias coisas. O autor, a sociedade, a nossa cultura, o leitor, a editora, e é muito difícil manobrar qual é que vamos trair hoje e qual é que vamos trair amanhã. É uma dança que há ali entre ser um bocadinho mais, acomodar um bocadinho mais o texto, porque ali é mesmo preciso para que o público-alvo consiga acompanhar, ou se calhar deixar-lhe alguma estranheza, porque isso também às vezes é importante para despertar o interesse do leitor em descobrir mais. Isso é uma batalha que eu acho que temos constantemente, que se calhar a Telma tem muito mais, porque a cultura chinesa é muito mais diferente da nossa do que pronto, o inglês que eu traduzo, que é muito mais próximo. Eu nunca me senti muito nessa posição do traidor. Acho que a nível filosófico a linguagem é sempre uma traição, não é? Portanto, acho que quando já é uma coisa inata em nós já estamos a trair a obra, ou a língua, ou o que. Exato, a nós mesmos. Nunca me senti muito na posição do traidor, mas também porque tenho um pouco esta ideia que a literatura chinesa cá está muito pouco presente e, portanto, há assim uma espécie de missão, bora trazer mais coisas. Não me sinto muito na posição de traidor. Há mais questões? Não consegui concluir. Ainda voltando à inteligência artificial, porque também me diz muito, uma vez que também sou tradutora, não propriamente da área literária, apesar de já tenho traduzido uns livros, sou mais do audiovisual e estou a perder imenso trabalho devido às traduções automáticas. A minha questão, até para reflexão, é se, em termos literários, o que é que pensarão os próprios autores estrangeiros, quem vocês traduzem? Será que eles vão permitir no futuro que as traduções que vão surgir nos outros países que sejam cópias do que já existe? Porque na realidade é o que a máquina faz, não é? Será que isso é viável? Será que vão ter uma palavra a dizer? Cá estava a pensar nisso, na mesma perspectiva que desculpei só meter a minha foice. Estava a lembrar, por exemplo, da tradução do Dan Brown, em que o tradutor teve que ter um computador que não estivesse ligado à internet. E, portanto, aí é impossível ir. Será que o autor também não pode, de alguma forma, pressionar as editoras a nível da tradução? E isto não foi cá, foi para toda a tradução, para qualquer língua estrangeira, para evitar fugas, porque como o lançamento foi mundial. E isto foi dito pela tradutora. Ela teve numa sala, na editora, num computador vazio, que só tinha aquilo, sem ligação à internet, e nunca pude levar o computador sequer para casa. Portanto, nada, não saía dali nada.
Mas será que não é uma forma, não pode haver uma forma do próprio autor exigir que a sua tradução, que é o seu livro, a última análise, não seja feita por... Aí temos de pensar que tem tudo de ser regulamentado. Depois, tem que haver legislação sobre isso. Daí ser importante, como a colega disse, se calhar a profissão estar mais ao género de advogados e jornalistas. Porque sim, o autor pode dizer isso, mas depois há muitos passos pelos quais a máquina pode ter havido e que se calhar não se repara que ela ouve. Neste momento, se derem a obra a um tradutor e se ele utilizar a inteligência artificial, e depois mexer lá no texto, e não disser nada à editora, a editora não sabe. Depois o autor também não sabe. Daí ser muito importante a legislação nesse sentido. Cabe à editora também criar contratos que digam que não pode usar. Pronto, isto vale, mas quer dizer, em termos legais, se calhar depois já estão a responsabilizar o tradutor de outra forma, não é? Eu posso só. Eu acho que eu também trabalho com a parte de definição e com artistas noutra literária. E o artista, quando nós vamos propor uma peça, ele põe as condições que quer. E percebo que a inteligência artificial seja um desafio para todos os campos e da literatura, então, tradução e percebo. Mas tem que haver aqui uma forma de salvaguardar tanto o trabalho do autor como o trabalho do tradutor e como o trabalho do revisor, que são coisas completamente diferentes. E tem que haver, já não falo na parte do público, temos que incentivar o público a ler para ser ele um crítico e as editoras terem que obrigatoriamente ir atrás, mas a ética aqui é uma palavra que começa a ser fundamental, que é, se o autor diz que não pode usar a inteligência artificial, se vem em contrato, quem está a fazer, neste caso, no vosso caso, os tradutores e os revisores, têm que cumprir e têm que dizer não, eu não vou fazer. Só a partir desse momento é que costumamos dizer que é um tiro no pé, não é? Quando nós fazemos e discordamos ou nem do outro lado discordar de assunto, porque às vezes as obras literárias, como estão a dizer, têm um tempo, se foi escrito em 1810, é de 1810 que temos que ler com aquela perspectiva e não trazer para os nossos dias, que isso é uma coisa que não faz direito sentido, não é? Mas tem que haver aqui uma ética no trabalho que proteja o trabalho, proteja o campo e os limites de cada um. Não é? E no caso da tradução, sendo uma coisa que é contratada, pode muito bem haver uma cláusula entre autor e editora que haja essa questão, em que não pode ser ou tem que ser desta forma. Poderia visualizar, não é? Sim. E há também softwares para já fazer a detecção, principalmente de uma obra mais longa, já há software que consegue detectar que esta estrutura de frase está sempre a ser muito repetida, de forma muito mecanizada, etc, etc. Palavras que estão sempre a ser muito... E pelo menos na academia isso já começa a ser muito utilizado. Enfim, não sei até que ponto é que... Mas é uma das ferramentas que pode ser utilizada para estabelecer essa ética do trabalho. Sim, por exemplo, da mesma maneira que pode notar, também abre imensas potencialidades. Eu trabalho com a revisão todos os dias e é um bocadinho isso que é. Vem-nos limitar em muitas áreas, mas também nos vem abrir imensas possibilidades. Temos que, para além da legislação, que é obrigatória, que é urgente, alguém está fora desta legislação, eu acho que nós, enquanto atores dentro desta área, também temos que ser nós a exigir que seja feito da forma correta e abrir ao mesmo tempo campos para que a inteligência artificial possa entrar. Mas entrar nas medidas em que não vá ferir o trabalho core do Há mais alguma questão? Não? O público já não tem mais questões? Quero agradecer muito terem aceitado este convite. Espero que a conversa tenha sido interessante para vocês, mas para o público também. Portanto, muito obrigada por partilharem um bocadinho do vosso trabalho e daquilo que fazem e obrigada por nos trazerem obras que nem todos serão leitores de fantasia e de ficção científica, mas é um agradecimento no fundo geral aos tradutores pelo trabalho que fazem e por trazerem obras até nós. De outra forma, muita gente não iria conseguir aceder a elas. Portanto, muito obrigada.